Começando na Sensorial FM, o programa Falando com Márcio Cano. É só aqui na Sensorial FM, a rádio que ouve você. O programa a seguir é de responsabilidade de seus produtores e locutores. Sensorial FM, a rádio que ouve você. Começando na Sensorial FM, o programa Falando com Márcio Cano. É só aqui na Sensorial FM, a rádio que ouve você. Dia, estamos aqui com mais um programa Falando com Márcia Ocano, o meu, o seu, o nosso programa aqui pela Rádio Sensorial FM. E hoje eu vou falar com vocês sobre um assunto muito polêmico, um assunto que nos traz grandes dúvidas e um assunto muito vasto, o sexo. Sexo no mundo atual, sexo e destino, sexo e evolução e opções de sexualidade. É comum hoje vermos pessoas com vários tipos de opções sexuais. E no meu ver, não deve haver discriminação com ninguém, porque cada um tem seu livre-arbítrio para fazer o que quer para si e para a sua vida. Porque não sabemos o que levou o outro a ter tal opção sexual. Então, por que discriminar alguém? Pelo sexo, pela crença, pelo credo religioso? Não devemos fazer isso. Não devemos fazer parte de discriminações com ninguém. Nós devemos estar dentro da atualidade, porque o mundo evolui e nós também devemos evoluir junto com esse nosso mundo. O sexo, ele é um tema muito grande e significa muita coisa, né? Ele tem uma significação importante para o lar, para a família, para a sociedade, para os grupos humanos de modo geral. É importante que todos consigamos entender que é dever de todos educar a sua sexualidade. Inúmeras diferenças e dificuldades são encontradas dentro do setor sexo, mas cada um de acordo com os seus problemas, com a sua vida, com a sua evolução, com a sua condição de ser humano na Terra. É inúmera também as dificuldades e elas devem ser prevenidas. O homem e a mulher adquirirem uma compreensão maior sobre essa questão sexualidade, havendo sempre conversas e diálogos. Nós devemos também entender que o sexo, sobre o ponto de vista espiritual, ele fala de sexo de uma maneira assim muito ampla e quebra muitos tabus, muitos preconceitos, os receios de muitos de se aprofundar, de entender a sexualidade sob a luz da doutrina divina que é o Espiritismo. Portanto, pessoal, falando já nesse primeiro bloco, em cima de tudo aquilo que nós aprendemos diante dos livros de Chico Xavier, das suas palavras, diante dos livros de Allan Kardec, grandes são os nomes que trazem conhecimento para nós a nível de sexualidade, pretos velhos, caboclos, grandes são as linhas que nos trazem esse conhecimento e que nos deixaram bem claro que o Espiritismo, dentro da sua sabedoria infinita, é uma vertente muito grande e que contribui de forma muito decisiva para com a Terra e para a questão sexo dentro do nosso mundo hoje, né? Com o devido respeito, sem tabus, sem hipocrisia, porém com muita moral e porém com muitas atitudes coerentes. Eu acho que toda
casa de caridade, todo centro espírita, ele deveria ter um estudo sistematizado sobre o tema sexo, porque o sexo, ele é a força da própria vida, com progressos, com felicidade, com evolução. A energia sexual, ela nos acompanha em toda a trajetória de nossa vida. Isso até alcançarmos a angelitude, ou seja, sermos muito evoluídos. Porque o sexo, ele faz parte da essência da vida e do universo. A energia sexual, ela existe na Terra e em outros mundos também. Eu vou para um breve intervalo, irmãos, e eu volto daqui a pouquinho falando com vocês sobre o magnetismo sexual. E agora, nosso comentarista vai explicar a regra do impedimento. Veja bem, se o instalador utiliza um tubo que não é a manco, ele está impedido de continuar a obra. A regra evita vazamentos, infiltrações e que você xingue a mãe do instalador, né? Ela não tem nada a ver com isso. Amanco, a marca da inovação. Mais fácil de instalar, não faz sujeira e a obra acaba rapidinho. Usou Amanco? Tá fácil. Amanco! Sensorial FM, o meu, o seu, o nosso programa Falando com Márcia Ocano. E vou falar sobre o magnetismo sexual. As pessoas se atraem formando assim casais através desse magnetismo. Vale lembrar que nós somos meros aprendizes no assunto sexo e amor. Existe sexo entre os espíritos? Existe, mas não da forma como é entre os nossos seres humanos. Os deles é baseado na coerência de sentimentos, na concordância de sentimentos, e isso é falado para nós no Livro dos Espíritos, se não me engano, na pergunta de número 200. Portanto, os espíritos têm sexo sim entre eles, não como na organização física, como é para nós, porque no campo espiritual não há um mecanismo de fecundação com possibilidade para reprodução entre si. Aí vem a pergunta: se os espíritos não têm sexo como o nosso na Terra, como será então o sexo no mundo espiritual? Muitas pessoas se perguntam isso. Quando libertos da matéria, do corpo físico, logo a pessoa, o espírito, a alma, ela desencarnando, leva consigo suas características, leva consigo tudo que realizou, tudo que aprendeu na Terra. Portanto, no campo intelectual e sentimental, é isso que vai caracterizá-lo no mundo espiritual. Sendo no sexo a parte mental, em seus impulsos e manifestações, o corpo não mais comanda a mente, e sim a mente que administra a organização do corpo espiritual. A mente, ela é o equipamento sublime do espírito. Portanto, tem também no mundo espiritual namoro, noivado, casamento, porque a sexualidade, ela continua profunda e viva em cada espírito. Os nossos desejos, sonhos, ideais, sensibilidade, hábitos, aptidões, impulsos, tendências, reações íntimas, tudo isso continua no mundo espiritual também. Eu vou para um breve intervalo e volto daqui a pouquinho com todos vocês pela Rádio Sensorial FM. Ô amigo, como é que eu faço pra chegar na 15? Não, você quer chegar na 15? Pô, é fácil, ó. Você sabe onde fica aquela padaria? Como é que é o nome aí? Perto da loja do fio da... Como é que chama aquela loja lá, rapaz? Bom, ó, você pega aquele muro verde em frente ao mercado do... Que fica aí perto daquele negócio que vende foto aí do... Não, ó, pera aí. Fica mais fácil pegar aquela farmácia do coisinho. É droga... Ô, droga, esqueci o nome da farmácia do rapaz. Faz o seguinte, você chega até a Rua do Comércio, você segue mais uma, já é a 15.
Se a sua empresa está precisando ser mais lembrada pelo consumidor, anuncie no rádio. O rádio informa, diverte e vende a sua marca. Rádio, todo mundo ouve, inclusive o seu consumidor. Quem anuncia no rádio, vende mais. Anuncie no rádio. Anuncie 11 9 40 26 60 68 ou pelo e-mail quero anunciar@sensorialfm.com.br. Tema de hoje, sexo. E falando sobre sexo, não podemos deixar de falar de homossexualismo. Existe espíritos com a mente acentuada, afeminada, reencarnam em processos de corpo masculino. Aí o espírito não acentua a sua nova posição. Faz então-se aquela necessidade de mudar, moldar o seu corpo físico e tentar entender o que acontece consigo. Existe também os espíritos com a mente acentuada no masculino. Porém, essa reencarnação é um processo todo feminino. Aí o espírito, não aceitando a sua nova posição, também irá moldar o seu corpo de acordo com a sua necessidade. Nós temos também o terceiro caso, que são espíritos cultos, sensíveis, com mente feminina ou masculina, que reencarnam em campos diferentes da sua mente, para a execução de tarefas especializadas no campo intelectual, moral ou espiritual. Nos dois primeiros casos, nós vemos normalmente que tem tumultos, problemas, porque muitas pessoas não conseguem expor sua sexualidade de maneira clara e objetiva. No terceiro caso, é comum nós entendermos a união de ambos, porque na feminilidade como na masculinidade continuam conosco na vida espiritual e na vida material também, registrado na nossa mente, no nosso perispírito. Uma prova disso, clara e viva, é a homossexualidade. Um espírito no corpo físico, em desacordo com as características marcantes gravadas na sua mente, é o que explica o fenômeno homossexualidade. Portanto, quem foi homem pode renascer como mulher e vice-versa, a fim assim de aperfeiçoar-se ou sofrer provas, precisa, porque o espírito precisa passar pela experiência dos dois sexos, homem e mulher, porque o campo de aprendizado de cada um é diferente. Portanto, não podemos condenar o homossexualismo, não podemos, porque cada um vive aquilo de acordo com a sua necessidade, com o seu momento, com a sua evolução mental, com o seu conhecimento material, porque é possível o respeito dentro das pessoas com relação ao passado, ao presente, ao futuro. Por muitas vivências, você viver só como mulher ou só como homem traz marcas impressas na sua mente, no seu dia a dia, que afetam você aqui na matéria. Isso é óbvio. Então nós devemos ter no mínimo respeito com as pessoas, respeito com as diferenças de sexualidade. Quando criança, algumas pessoas às vezes sofrem alguns absurdos, não só o absurdo da surra, da incoerência, algumas crianças sofrem o abuso sexual mesmo, e muitas vezes no meio de familiares, e isso fica marcado na mente, no inconsciente desta criança, e isso vai afetá-la de alguma maneira, ou nesta vida ou em outras vidas também. Nós precisamos nos conhecer, nos ajudar, nos entender, nos livrarmos das doenças físicas e psíquicas, para auxiliarmos o próximo, para nos entendermos. Tem causas nascidas nas afeições, nos desvaneios sexuais, gente. Isso é de grande importância vocês entenderem. Devemos observar as leis morais que Jesus nos ensinou, a maioria esmagadora da humanidade, que não está interessada em aprender ou administrar o seu mundo afetivo, prefere ficar experimentando a impulsividade, ou seja,
O sexo desmedido, o amor possessivo, a viciação, as taras, não lembrando que tudo isso traz consequências para você mesmo, ser humano, ou nesta vida ou na próxima, consequências morais, condutas infelizes. Em virtude disto, há milênios e milênios vem aí o desequilíbrio sexual surgindo em toda parte, desvaneios totalmente, lacerando muitos lares, infectando pessoas. Nós devemos entender. Então fica aqui, amigos, a minha dica. Não permitam emoções descontroladas, pensamentos infelizes, sentimentos de posses, excessos de prazeres, para não danificarem a sua mente, o seu corpo, o seu espiritual. Como se libertar de tudo isso, de coisas doentias, de coisas compulsivas? Vocês precisam adquirir técnicas para vocês, técnicas importantes que possam ajudar vocês, que eu vou falar no próximo bloco. Shopping dos Orixás. Artigos religiosos. Fica na rua Oswaldo Cruz, número 160, no centro de Guarulhos. Entre em contato com a gente. 11 2408 8743. 11 2408 8743. O melhor para Umbanda, Candomblé, Ifá e muito mais. www.shoppingdosorixás.com.br. Shopping dos Orixás, o melhor em produtos e artigos religiosos para você. Sensorial FM, falando sobre sexo, e agora eu vou falar sobre técnicas de concentração mental que pode ajudar vocês em condutas morais, em condutas sexuais, indicações de medicina, de aprendizado para vocês. Técnicas de meditação, isso é importante. Meditar com você mesmo, aonde você erra, aonde está o certo, aonde está o prazeroso sexual para você, aonde está o momento de amor e de tranquilidade para você. Auxílio de orientadores espirituais, babalorixás e alorixás, sim, com conhecimento preciso para ajudar vocês. Bons livros lidos, bons banhos de ervas para vocês também. Conhecimentos, passes, também instruções, energizações, isso tudo dá um descanso para a alma, devendo o espírito depois retornar a vivenciar tudo que é novo, com amor, com prazer, porque o cativeiro dos tormentos do sexo não é um problema solucionado da noite para o dia ou só por um médico, é solucionado também por vocês e pela nossa alma também. Então, requer um processo individual de cura, e isso o espírito de cada pessoa que vai resolver no tribunal da sua própria consciência. Porém, o coração é um terreno que devemos cultivar com palavras, atitudes, falas e falas, amor e amor, porque o amor ele encontra sempre em nós a maneira correta de seguir. A maneira correta de você seguir. Existem muitas doenças também sexualmente transmissíveis e vale a pena vocês lembrarem que o corpo ele é o reflexo da mente e a mente ele é o reflexo do corpo. Se há vermes destruidores na vida física, também há vermes destruidores na vida psíquica. Dois grandes deles é a viciação sexual, a relação com vários parceiros, a atração psíquica com espíritos inferiores, aonde nós chamamos de vampirismo, que são os coparticipadores das atitudes sexuais errôneas.
nós podemos nos intoxicar com tudo isso, destruir as nossas energias. Isso indifere se é com homem ou com mulher, se é no heterossexualismo, se é no homossexualismo, se é nos bissexuais. Nós devemos nos cuidar, porque doenças diversas existem em nosso mundo material, em nosso mundo espiritual, psíquico. Todos nós somos livres para escolher o campo que nós queremos atuar, sentimental, material, todos nós. E no mundo espiritual não existe norma que exija a abstinência sexual, mas existe a orientação para nos ajudarmos e nos mostrar o que é certo, o que é errado, a moral e o imoral. Existe o respeito, que se é saudável, existe a moral em matéria, em espírito, que faz o sexo ser bom e correto e coerente. Com certeza, nós somos escravos dos resultados de tudo aquilo ou de tudo isso que nós produzimos e queremos. Seja o que for o pensamento, as palavras, as emoções, os atos. Portanto, é melhor vocês fazerem o correto para vocês e conduzir seus impulsos sexuais e suas energias sexuais. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm a nós. Porém, nem todas me edificam. Isso está em Coríntios 10, 23. Vocês precisam compreender que tudo que nós realizamos aqui é só nós mesmos que respondemos. Eu vou para um breve intervalo e volto daqui a pouquinho com vocês. Está à procura de bars, louças, imagens, roupas, bebidas, charutos, velas, barros? Conheça a Universo do Axé, que fica na rua Dr. Eduardo Cottin, 2525, na Vila Formosa, Zona Leste. Telefone 11 2776 6317, 11 2776 6317, ou acesse a nossa página no Facebook, Universo do Axé, o melhor do axé para você. As águas brotaram, o sol apareceu. Sensorial FM, o meu, o seu, o nosso programa, falando com Márcia Ocano. Falando sobre sexo hoje, os prejuízos de se ter o amor livre, baseado só em sexo, são inúmeros. São inúmeros. Paralisa todas as realizações de melhoria da alma, seja na formação de família, na vida conjugal, nos compromissos educacionais, em todas as atitudes nobres. Liberdade sem disciplina toma conta dos ideais e, infelizmente, as pessoas têm tendências maiores para coisas ruins do que para as coisas boas, que se diz com relação à parte sexo. Eu não posso deixar de falar para vocês que sexualidade na adolescência ou quando criança, na visão espírita, é realmente de suma responsabilidade dos pais estarem em cima das crianças, dos adolescentes, porque na visão da reencarnação é possível explicar inúmeros problemas que acontecem com crianças, com adolescentes, principalmente nessas duas fases. Na infância, o espírito reencarnado, ele encontra-se na situação de hipnose terapêutica.
terapêutica, sono profundo, da qual vai acordando gradativamente com o passar dos seus dias e dos seus anos. O espírito, após sair da infância, ele penetra na adolescência e passa a apresentar mudanças bruscas e imprevisíveis no seu comportamento, em virtude do fardo de estímulos sexuais que já carregava em si como herança de si próprio, oriunda de séculos passados, de experiências vividas lá atrás. Na adolescência, o organismo passa a dar melhores condições para a manifestação mais profunda da alma. Como funciona com mais intensidade o instinto sexual, o libido de que tanto fala a psicanálise, não é nada mais que a carga dos impulsos sexuais arquivado no espírito imortal. Como o maior percentual de espíritos da Terra se encaixa ainda imperfeitos, por isso que cada um se manifesta de maneiras diferenciadas e nós devemos uns ajudar os outros orientando. Nós temos uma glândula muito importante no campo e no corpo espiritual, que é a glândula da epífise, glândula pineal, situada na parte do cérebro. Ela tem a função de frear as ações dos órgãos reprodutores na fase infantil, normalizando a atividade sexual adulta. A epífise, ela controla o mundo emocional e sua influência na vida sexual da criatura humana. Mas o homem, ou seja, nós, podemos por si só fazer esforços muito significativos e vencer as más inclinações. Por isso devemos deixar o sexo controlado dentro de valores morais para nós. Sexo se define por atributos não apenas responsáveis, mas profundamente santos da natureza, exigindo educação e controle da nossa parte. Porque o sexo não é somente uma união sexual entre corpos. O sexo também é uma união de sentimentos, de levianidade, de crueldade, de abandono, ou de amor, ou de reciprocidade. Emmanuel nos falava, a ligação deve ser baseada na responsabilidade recíproca, de vez que a comunhão sexual entre o ser humano, ela se entrega um para o outro, não havendo desconsideração entre si. Então a gente tem que entender o que é isso que a espiritualidade explica para nós. Porque os cônjuges se unem não só pelos polos do prazer do corpo, mas também pela manifestação sutil da alma. Por isto, aqui eu venho dizer para vocês, quando nós nos encontramos um com o outro, existe o símbolo da força entre duas almas habitantes em um corpo, entre duas partes sexuais, né? E o sexo dentro do matrimônio, a união matrimonial, vai muito mais além do que o contrato de compromisso jurídico firmado entre as partes. Ela é também a união entre dois corpos, duas almas, um contrato espiritual, a consciência para a convivência, de coração para coração, com um compromisso mútuo, material, afetivo, moral, espiritual, kármico, determinando responsabilidades intransferíveis, porque nós responderemos mais cedo ou mais tarde por todas as nossas atitudes diante da justiça divina. Porque todos os prejuízos provocados a um terceiro por nós ou pelo terceiro a nós respondemos em virtude de nossas imperfeições. Porque o casal troca entre si o sexo, o elemento magnético, a responsabilidade, os valores e o amor. Tudo isso existe entre um casal. Então, eu quero que vocês entendam a importância da parte sexual com relação ao ser humano.
Então, nós devemos entender que o sexo ele não deve ser uma coisa banal, praticada simplesmente por querer, com qualquer um, a qualquer hora, só simplesmente pelo prazer. Não, ele é algo mais sublime. Fato é que para nós tirarmos a energia sexual de uma pessoa, do nosso corpo físico, nós levamos no mínimo de 6 a 1 ano. De 6 meses a 1 ano para tirar essa energia. Então imagine vocês, aquele homem que sai com trocentas mulheres, aquela mulher que sai com trocentos homens, é óbvio que eles estão carregados de energias milhares. E aí é onde vem os tumultos, as confusões, nunca se identificam com parceiro nenhum, nunca conseguem estar bem com ninguém, porque o sexo ele é desmedido, as energias estão tão tumultuadas dentro de si que nem ele consegue mais nada. Vou para um breve intervalo e volto daqui a pouquinho falando com vocês ainda sobre sexo. Beto Joias, concertos e confecções de joias, gravações, cravações e muito mais. 2 endereços para lhe atender melhor. Avenida Padre Anchieta, 1380, loja 7 e 8, em Peruíbe. Telefone 13 34 55 25 11, 13 34 55 25 11, ou Rua Otton Feliciano, número 2, 10º andar, conjunto 106, Praia do Gonzaga, em Santos. Telefone 13 3284 6814, 3284 6814. Eu disse Beto Joias. Voltando aqui com o nosso programa Falando com Márcia Ocano, pela Rádio Sensorial FM, no meu último bloco falando sobre sexo. Existe a abstinência e o celibato. Uma parte de espírito escolhe a vida celibatârea a fim de terem condições e tempo suficiente para cumprir de forma íntegra e determinada tarefa em auxílio à humanidade. E outros para educar melhor os seus sentimentos. Mas há outros tipos de espíritos que não constituem uma vida conjugal por inibição psicológicas e físicas, nascida de consciências culpadas de erros e crimes de outras vidas praticados na área da sexualidade. Eu vou falar um pouquinho também sobre o sacerdote e o sexo. Emmanuel nos diz claramente nos livros psicografados pelo Chico Xavier: ninguém consegue valores espirituais responsáveis sem esforços, persistências, desprendimentos e humanidade. O sacerdote, a Ialorixá, o Babalorixá, diante da palavra sexo e da sua vida, deve ser correto e exigir isso também dos seus filhos, independente da opção de sexualidade que ele escolheu. Independente da opção. Progressos há no mundo espírita e no mundo material. Preparamos os nossos filhos, orientemos os nossos filhos, seja de sangue ou seja o filho dentro da nossa casa espírita. Esclarecemos os nossos irmãos, os nossos amigos, vamos nos ajudar uns aos outros a retirar as larvas sexuais que nos perturbam. Vamos aplicar palavras positivas ao invés das negativas. Vamos orientar o que é o sexo viciado. Vamos auxiliar a sair do caminho escuro. Vamos analisar o problema de um a um, orientando e ajudando, seja familiar, seja amigo, seja filho dentro da casa espírita, seja filho do sangue. Não obtendo ou deixando de lado as nossas virtudes e não obtendo as coisas que não presta para nós. Vamos diferenciar o que é certo e o que é errado e correr atrás das virtudes boas, usando a consciência, usando o coração, porque é indispensável para a nossa educação sexual.
Eu deixo aqui o meu abraço fraternal a todos vocês, meus irmãos, meu abraço ao diretor da rádio, meu carinho a todos os ouvintes que acompanham o meu programa todas as sextas-feiras aqui pela Rádio Sensorial FM. Eu espero que vocês possam ter entendido um pouco sobre o assunto sexualidade. Então, respondendo aqui a pergunta da Marta de São Bernardo, que pergunta aqui para mim agora: então, doutora Márcia, como que eu devo encarar a parte sexual diante da minha vida? Eu volto a dizer, cada um tem a sua vida, cada um tem o seu conhecimento, cada um tem a sua evolução. Então, nós devemos entender em primeiro lugar quem eu sou, qual tipo de sexualidade que eu me encaixo. Então, dentro desse tipo de sexualidade, eu vou ser coerente, correta, e vou praticar da maneira mais sutil, mais amorosa, mais prazerosa, porém a mais coerente e correta dentro da moral e dos bons costumes. Não se esqueçam, leva de 6 meses a 1 ano para se tirar a energia sexual de uma pessoa do nosso corpo espiritual. Porque o material você toma um banho, como dizem, né? Lavou, tá limpo. Mas na parte espiritual é mais profundo. Pensem, observem e tenham atitudes coerentes com a sexualidade de cada um de vocês, irmãos. Eu deixo aqui o meu axé para todos.